Graça e paz a todos nossos irmãos e irmãs. Meu nome é Maria e estou começando esse canal. Qual é o meu intuito desse canal, irmãos? É para estar falando do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque às vezes eu dou uma olhada na internet, eu vejo muitas pessoas falando de Deus. Eu vejo muitos falando de Jesus, mas o Evangelho parado. E se nós somos o que somos hoje, foi por causa do Evangelho de Cristo que foi proclamado a nós, através lá dos missionários da época, eu chamo de missionários, né? Eles, que nem o apóstolo Paulo, ele foi escolhido para ser... Desculpa, irmãos, a porta estava aberta. Aí vem som lá de fora. Desculpa aí. É, eles foram escolhidos. Eu, às vezes, falo assim, o apóstolo Paulo, para mim, né? Eu não sei, para vocês. Ele foi o primeiro missionário. E Paulo era judeu. Paulo era judeu. E talvez ele nunca tenha pregado ou até saído para uma outra região. Porque vocês sabem, né? Até nos dias de hoje está acontecendo guerra lá. E Israel sempre estava em guerra com alguém. Não porque Israel queria guerra, mas o povo de Deus sempre é odiado. Eu não sei porquê. Parece que a gente incomoda. Não sei. Mas Israel também é povo de Deus. Deus tem uma promessa para Israel. E essa promessa, tudo que está acontecendo ao nosso redor, eu acredito que vocês estejam assistindo, né? As guerras que já estão acontecendo há muito tempo, mas o que Israel está passando, irmãos, misericórdia. Meu Deus, é quase que incompreensível o que está acontecendo com Israel. Se você não está seguindo o que está acontecendo com Israel, assista. E você vai ver que todo aquilo que Jesus falou, que os apóstolos falou, está acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje, eu tenho 70 anos de vida, irmãos. E desde que me conheço por gente, eu já era crente. Porque a minha mãe se converteu a Jesus por causa de uma cura minha, né? Eu com 2 aninhos, eu sou de 7 meses. Então eu era muito pequenininha, meu pai falava assim que eu cabia dentro de uma caixa de sapato. E, e assim, a minha mãe aceitou Jesus também, que ela também recebeu uma cura muito grande também, sabe? E essa doença que eu tinha era para a morte, porque eu nasci de 7 meses. Meu pai disse que eu era magrinha, 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 magrinha demais. Ele disse que quando ia me pegar no colo, ele tinha até certo medo de machucar de tão magrinha que eu era. Bem, e eu recebi essa cura através de pastores que vieram em Araçatuba, aqui eu moro no interior de São Paulo, e veio bastante missionários de fora, e numa dessas eu fui levada, meu tio, minha mãe me levou até lá e Deus me curou. Para a honra e glória do nome do Senhor. Eu cresci praticamente, sim, conhecendo o Evangelho. Eu fiquei moça conhecendo o Evangelho. Eu me casei conhecendo o Evangelho. Meu marido também conhece o Evangelho. E os meus 3 filhos que Deus me deu, 2 moças e um rapaz. Graças a Deus, conhecendo o Evangelho de Cristo, o Evangelho que liberta, que salva, cura, e que também o Espírito Santo também que nos batiza. Então esse evangelho tem que ser proclamado, tem que ser proclamado, porque eu vejo pessoas falando em prosperidade financeira, prosperidade financeira. Gente, por favor, não dá para comparar, não dá para comparar as coisas que você vai ter nessa terra com aquelas lá do céu. Ponha isso na cabeça, pastor, bispo, apóstolo, seja lá o que você for. Eu já até pus, eu podia ser uma pastora hoje, mas eu optei de não ser. Sabe por quê? O meu nome estaria também no meio disso aí. E estão falando mal dos crentes, principalmente dos pastores, apóstolos, bispo e tantos mais por aí, que eu não sei mais o que eles vão inventar. Então, graças a Deus, eu sou apenas uma serva de Deus, irmãos. Não estou aqui para mostrar o que eu sei e o que eu não sei. Não, 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 não.
Eu estou aqui como uma serva do Senhor para dizer que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E será sempre assim. Será sempre assim. Ele não muda, não mudará. E qual é o evangelho que começou lá atrás? Da igreja primitiva. A igreja primitiva espalhou esse evangelho que não tem misturas, é genuíno, puro, puro. Você entendeu? Por que o evangelho é puro, genuíno? Porque naquela época as pessoas estavam tão convertidas ao Senhor que eles não queriam saber de falar de outra coisa a não ser do evangelho puro e genuíno. Só aqueles que não conheciam Jesus, mas quem conhecia Jesus, uma vez que eles aceitavam Jesus como Salvador, ele vivia dentro do evangelho puro e genuíno. E eu não estou falando daquele evangelho que você não pode usar roupa assim, não pode usar roupa assada. Não, não estou falando disso. Eu não estou falando daquele evangelho que você não pode usar brinco, você não pode passar uma base, um pó no teu rosto. Não, não é isso. As pessoas acham que ficando santo, 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 agrada a Deus. Você acaba virando o quê? Um santo para as pessoas que te ouvem, para as pessoas que te seguem. Mas para Cristo, o nosso Deus, Ele pode entrar aqui na nossa mente, vasculhar tudo que tem aqui. Ele pode entrar no nosso coração para ver tudo que tem lá dentro. Davi fala, Ele pode entrar nos meus rins e mexer tudo, e Ele sabe tudo de mim. Se eu tiver tantos fios de cabelo, Ele sabe também, irmãos. Essas pessoas aí que se dizem servos de Deus e que são pastores, isso e aquilo que eu já falei, eles não estão vivendo a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem temor a Deus, cuidado com o que você está fazendo. Se você tem temor, porque temor é uma coisa, medo é outra. Sabe o que eu vejo? Eles têm medo de ir para o inferno. E às vezes essas pessoas pregam, como ela diz, estou fazendo a minha parte. Eu preguei. Aí outro fala assim, então, eu também orei e muitas pessoas foram curadas. Aí outros dizem, então, eu orei e os demônios saíram de uma pessoa e de várias pessoas. Aí quando chegar o dia lá que você vai conversar com Deus, com Jesus, ele fala assim, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. O que vocês estão fazendo aqui? Não conheço. Mas, Senhor, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós pregamos a palavra, em Teu nome nós expulsamos demônios de pessoas endemoniadas. Ele vai falar, apartai-vos de mim. Apartai, 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 não conheço vocês. Quem são vocês? Ele diz lá, não sei agora o livro, mas ele diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Olha que coisa linda. O Senhor nos conhece e nós também o conhecemos. Nós sabemos quando é o Senhor falando e quando não é o Senhor. Não me pergunta como isso acontece, porque eu sinto assim. Quando Deus fala comigo, eu sei quando é Deus. E quando é o inimigo falando coisas no teu ouvido para fazer coisa errada, então eu não dou nem atenção. Falar, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Sou lavada e remida no sangue do Cordeiro de Deus. E esses eu quero dizer para vocês, esses são os crentes da igreja primitiva. Esses são. Sabe, irmãos, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu não sei se isso é um dom, eu não posso afirmar. Mas Deus faz algo comigo que às vezes eu até fico assim meio boba. É assim, eu consigo fazer a leitura de uma pessoa que se passa por crente. Eu consigo fazer uma leitura, não estou falando nada assim que é sobrenatural. A pessoa conversa 10 minutos, 20 minutos comigo, se dizendo crente, dizendo que dirige a igreja tal, a igreja fulana de tal, a igreja B, a igreja A, F, G, H, X. Então, mais 20 minutos que eu estou conversando com aquela pessoa, aí em mim eu fico pensando, não pode ser, não é de Deus. Não é de Deus. Então, eu não sei, por isso que eu não posso afirmar que isso é um dom, mas isso acontece comigo. Talvez acontece com outras pessoas. Se isso acontecer com vocês, compartilha aí, é bom saber. É bom que os irmãos vivem em unidade. Eu não estou falando para uma única igreja, eu não estou falando para uma única
Eu estou falando para todos aqueles que têm certeza que vai morar no céu. Você tem dúvida? Se você tem dúvida, então arruma sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você tem dúvida que você vai para o céu, então você é bom orar mais, buscar mais, ouvir a palavra mais vezes. Aí às vezes você pode falar assim, mas eu saí da minha igreja e não pretendo voltar para lá. Olha, irmãos, isso é uma outra coisa que eu vou te falar. Muitos irmãos de várias igrejas estão saindo das igrejas. Porque as igrejas se tornou um sistema religioso. Um sistema religioso que as pessoas não aguentam mais. Não aguentam mais porque você está vendo coisas erradas. E você tem que conviver com aquilo. Você tem que compartilhar aquilo. Aí você sai da igreja triste, chateado, não sentiu a palavra de Deus entrar no seu coração. E você fala, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Está tudo errado. Então, meus irmãos, quando alguém te chamar, você presta atenção. E eu não estou mandando ninguém sair das suas igrejas. Pelo amor de Jesus. Me escutem bem. Me escute bem para não fazer confusão. As pessoas chamam aqueles que já não aguentam ficar mais dentro do sistema religioso de desengrejados. Não está na igreja, então são desengrejados. Meu Deus, se eles soubessem que agora você que saiu da igreja, mas permanece a fé viva, eficaz, você permanece crendo no mesmo Cristo que morreu na cruz há mais de 2000 anos, você ainda é um cristão verdadeiramente, porque os cristãos, eles seguiam Jesus. Engraçado, aí depois de tantos mil anos, chega a internet e tendo os pastores, tem não sei quantos milhões de segmentos. Mas você está achando que é porque ele prega o evangelho? Nem sempre, irmãos. Alguns sim, eu conheço. E eu conheço alguns que pregam o evangelho verdadeiro, genuíno, sem mistura. Por que quando eu falo sem mistura? É porque hoje em dia você vai comprar um produto no mercado. Você sabia que você tem que pegar aquele produto na tua mão e você ler todinho? Porque hoje é obrigado a botar o que tem naquele produto que você vai comprar, uma caixa de leite, você vai comprar alguma coisa assim que você tem que saber se aquele leite faz mal para crianças pequenas, né? Então você lê tudo. Eu faço isso. Eu leio tudo direitinho. Então quando tá lá mistura com isso e aquilo, pronto, eu não pego. Porque eu sei que o que eu preciso é de uma coisa pura, né? Aveia, que nem aveia. Em casa se consome muita aveia, por quê? Porque a gente descobriu que a aveia, o farelo da aveia, tá bom? A aveia grossa, ela não é boa para isso. Mas a aveia, farelo da aveia é bom até para você emagrecer. E é bom que você pode dar para os seus pequenos de 2 aninhos, 3 aninhos, você pode macetar uma banana maçã, bem macetadinho, e você põe sabe aquelas xicrinhas de café? Pequena, então você pode pôr metade daquelas, não sei a idade do seu bebê, mas você pode pôr metade, se ele tiver 8 meses, 9 meses, você pode dar metade de uma xícara e depois você vai acrescentando conforme ele vai crescendo. Aquela papa macetadinha, dando para criança, é uma maravilha, irmãos. É uma maravilha. Farelo de aveia, não é aveia grosseira, é farelo, é bem mais fininho. Lembra uma farinha, essa você pode dar para o seu bebê, tá bom? Durante as lives, ou durante o momento que eu estiver aqui pregando, e eu me lembrar alguma dica para vocês, eu vou passar, tá bom? Então, irmãos, voltando no evangelho genuíno, muitas vezes perguntam para mim o que é o evangelho genuíno. Aí eu falo, é um evangelho sem mistura. Não tem mistura, é puro, do jeito que Jesus ensinou. Jesus ensinou os apóstolos, os discípulos, para pregar um evangelho sem mistura nenhuma. Paulo, eu não sei, acho que é Paulo que diz assim, se alguém chegar para vocês e pregar um outro evangelho, olha aí, presta atenção, pega essa dica, irmãos, porque tanto Jesus como os apóstolos, ele deixa dicas para nós acordarmos. Paulo diz assim, eu não tenho certeza se é Paulo, se é Pedro, mas a gente está ficando envelhecendo.
esquece as coisas, mas a palavra que está escrita eu não me esqueço. Então diz assim, se alguém, presta atenção, viu, irmão? Se alguém vier até vocês anunciando um outro evangelho, que não seja esse, de Cristo Jesus, você vai chamar ele de anátema. Anátema, eu não quero saber dele, é anátema. E o que é anátema? É maldito aos olhos do Senhor. É um evangelho misturado com tanta porcariada. Me desculpa dizer assim, mas como não é de Jesus, então eu posso falar. É muita mistura, e não é um ou dois, não, mistura tudo, mistura. Jesus amado, outro dia eu estava vendo um homem falando que quando ele vai batizar alguém nas águas, ele não procura saber quem é aquela pessoa, não pergunta se ele foi evangelizado, não. Ele está batizando, chega alguém, eu quero me batizar nas águas, não faz pergunta nenhuma, é tipo uma água, levanta. Eu falei, meu Jesus amado, sabe, irmãos, pelo fato que eu cresci num ambiente de igreja, e era uma igreja muito boa, então eu vi essas coisas acontecer. As pessoas, não estou dizendo que as pessoas não pecavam, né? Porque tem aquele crente que lá no íntimo ele peca, lá nos seus pensamentos ele peca. Então o que Deus fez? Por que Deus mandou Jesus? Para salvar essas pessoas que, mesmo sendo crente, cristão, conhecendo a palavra de Deus, continuam pecando. Mas tem uma coisa que Jesus deixou uma pista para nós, sabia? Então, escreveram aqui para mim, mas não deu tempo, gente. Depois, se vocês quiserem, às vezes, pôr aí onde põe as perguntas, ou na resposta, aí eu respondo para vocês, tá bom? Veio uma mensagem, mas não deu para mim ler. Eu tô com esse óculos enorme aqui, que as vistas estão ficando fracas. Mas, irmãos, é aquilo mesmo. Se alguém vier até vocês pregando um evangelho que não é o evangelho do Senhor, chama ele de anátema. Saiam da minha casa. Não quero vocês em contato comigo, porque vocês são anátema. E para quem não sabe o que é anátema, vou dizer de novo, significa maldito. Sério, não é? Como é que vai ser a vida dessas pessoas que conheceram Jesus, conheceram o evangelho verdadeiro, mas ele deixou se desviar porque ele soube que numa igreja assim, assado, eu falei que não ia falar nome de igreja, certo, irmãos? Porque eu sou uma pessoa muito prudente, então eu tomo cuidado. Eu estou falando o que acontece, mas não estou falando, eu não estou falando quem é, tá bom? Mas o que acontece, vocês sabem. Eu estava falando também sobre os desigrejados. Irmão, não se sinta assim. Não se sinta, sabe por quê? Nós somos templo do Espírito Santo, certo? Nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo físico é templo do Espírito Santo. E o que é templo? Templo pode ser uma igreja, pode ser um lugar que se reúne para ali estar falando de Deus, né? Se é que ainda tem que alguém que fala do amor de Deus, né? Eles falam muita coisa, mas o amor de Deus, o evangelho genuíno, puro, sem nenhuma mistura, isso ninguém está falando. E vocês acham que a vez estou aumentando? Dá uma olhada nas pregações. É difícil ouvir alguém que pregue essa palavra pura e genuína. É difícil, irmãos. Então, eu estou dizendo assim o seguinte, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Volte a ler lá no começo, quando os apóstolos, quando os discípulos se reuniam na casa de alguém, ou se reuniam na casa de um outro irmão, ou de outro irmão. A igreja deles era assim. Você não tem que estar numa igreja feita de cimento e tijolos, com ferro, quer dizer que ali o Senhor só habita ali? Sério mesmo? Você acredita nisso? Porque Jesus disse, e eu prefiro seguir Jesus. Eu não sigo ninguém, eu sigo Jesus. Eu sigo Jesus. Sabe por quê? Porque se alguém seguir Jesus, você vai ser bem protegido
para não estar pecando, para não estar falando coisas indevidas para um cristão. Quando eu vejo uma pessoa falando que é crente, que é isso, que é aquilo, ele de repente solta um palavrão, dá licença, vai se converter de verdade, vai ouvir a palavra, vai fazer um discipulado, porque pelo menos você entende do que você está falando, porque às vezes eu acho que você nem entende o que você está falando. Sabe, irmãos, eu queria parar mais 20 minutos. O pregador, quando começa a pregar, as palavras vêm vindo, vêm vindo. Bom, irmãos, 20 minutos que eu estou pregando. Eu estou aqui, ó, de olho no reloginho aqui. Então, irmãos, eu queria assim que todos fossem salvos. Mas Jesus disse, muitos seriam chamados, seria poucos escolhidos. Por quê? Muita gente é chamado, eles vão para a igreja. Eles vão para a igreja. Por isso estou falando para vocês que se fala, chama gente de desengrejado, não se importa, porque se é templo do Espírito Santo, então você é uma igreja. Você é uma igreja. Você é templo de Deus, é templo do Espírito Santo, é templo do Senhor Jesus. Então você é igreja. Aí você fala assim, mas eu queria voltar porque eu sinto falta dos irmãos. Tudo bem, eu entendo você. Eu entendo, porque no começo para mim foi assim também. Mas depois você vai falar para mim algo assim, que Irmã Maria, como foi bom eu não estar no sistema religioso, que estava me deixando doida. Então, o que você vai fazer? Ora na sua casa, convida irmãos que você conhece, que é genuinamente cristãos, convida. Porque Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. São palavras do Senhor Jesus. Quem você quer seguir? Eu sigo Jesus. Eu sou seguidora. Por que às vezes eu prefiro a palavra eu sou cristã? Alguém pergunta qual é a tua religião? Eu falo, eu sou cristã. Mas então você é cristã, mas você é católica ou evangélica? Eu falei assim, nem uma coisa nem outra. Eu sigo Jesus. Mas aí para as pessoas que não entendem, eu explico. Peraí, deixa eu falar para você. Os que seguiam Jesus eram chamados de cristãos, porque era a palavra Cristo. Quem seguia Jesus era chamado de cristãos. Então, hoje, para mim, é assim, o homem quando é cristão e a mulher quando é cristã. É assim que eu entendo. Eu não consigo, assim, sabe, mas eu posso dizer assim, que hoje eu saí do sistema. Eu saí, porque não dava mais. Você ia para a igreja para ouvir uma palavra de conforto, de fé, de esperança. Às vezes você está tão cansado. É tantos dardos do maligno. Porque o diabo, irmãos, ele sabe quem é escolhido por Deus, viu? E ele conhece. Não fica pensando você, pastor, que acha que é o pastorzão, porque você tem 20 anos de ministério. Eu vou dizer para você. Se você tem 20 anos, eu tenho 70, meu irmão. Tenho 70 anos. E desde pequenininha, nunca saí da presença do Senhor. Nunca, nunca, nunca. E eu não estou falando isso com exibicionismo, não. Não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque havia temor de Deus no meu coração. Havia um temor. Se eu fizesse coisa errada, eu estava entristecendo o Espírito Santo. Então eu procurava não fazer. E quando eu desconfiava, que eu falei, ai meu Deus, eu falei uma palavra que eu não devia ter falado. Aí eu entrava no meu quarto, Senhor, me perdoa, me aceita de volta. Porque eu não falei mal, falei algo que não devia ter falado. Entendeu, irmãos? Então não fica pensando que você está abandonado pelo próprio Deus. Não, 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 não mesmo. Hoje talvez você é mais dentro de uma igreja chamada, onde tiver 2 ou 3 reunidos, estarei no meio deles. E você sente aquela presença gostosa do Espírito Santo, porque assim, quando a gente começa a cantar, reúne irmãos, e você começa a cantar louvores a Deus, você sente que o Espírito Santo se agrada, você sente que Jesus se agrada, você sente Deus ali, porque Deus habita no meio dos louvores. Eita, Deus maravilhoso, Ele habita no meio dos louvores. Está a Bíblia, você pode procurar. E se você tiver dificuldade, pega o teu tablet, aí onde está escrito que Deus habita no meio dos louvores? Você vai achar.
Você faz uma pergunta, até no YouTube você acha, não precisa nem dar uma googada, não, mas você acha no YouTube. Aonde está escrito que Deus habita no meio dos louvores? Você vai achar. Então Deus ama os louvores. E às vezes eu estou sozinha em casa, estou fazendo alguma coisa, e eu começo a cantar louvores. Irmãos, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, nada fica perto de você quando você está louvando a Deus. Quando eu falo louvando a Deus, as pessoas pensam que a gente tem que cantar na igreja, tem que cantar numa plateia, para não sei quantas multidões ouvir. Aí eu pergunto, peraí, você está louvando a Deus? Está adorando a Deus ou está cantando para aquela multidão de fãs que você tem? Agora na abertura do carnaval, eu vi falar sobre uma senhora, né? Uma jovem senhora, cantora, não vou dizer o nome também, tá, irmãos? Ela deu abertura no carnaval, cantando louvores. Eu falei, meu Deus, Jesus das portas, porque eu nunca ouviria isso. Eu nunca ouviria isso. Vamos supor, ela tem uns 42 anos, não sei, ela é jovem ainda. 42 ou 45, não sei. Mas a aparência dela é jovem. Eu falei, meu Deus, quanto que com 40 anos, 45 anos que eu tive, eu faria isso? Como? Como esse mundo está de cabeça para baixo, irmãos? E a igreja verdadeira tem que orar, tem que busca Deus na tua vigília. Às vezes, irmãos, assim, eu estou cansada, o que acontece? Eu oro a Deus para dormir, e baixinho eu viro para o outro lado, porque um dia eu estava cantando bem baixinho os meus louvores preferidos, né? Um que eu gosto muito. Eu vou voltar na casa do oleiro e o Senhor vai me refazer. Eu vou voltar para a honra e glória dele. Ah, irmão, é maravilhoso esse louvor. Eu tenho vários louvores preferidos, mas esse me encanta, me deixa alegre, feliz. E o da tristeza e angústia vai embora. Vai embora. Glória a Deus. Meus irmãos, desculpa, foram 27 minutos se eu abusei do tempo, mas se a mensagem for boa, se você gostou, compartilhe com mais alguém. As pessoas têm que entender que temos que continuar orando para que Jesus volte logo. Você está vendo essa guerra contra Israel? Isso já é o princípio das dores. Vocês têm que entender o seguinte: Israel é o relógio de Deus. Então, todas as notícias que vêm de Israel, fique atento. Israel está sofrendo uma luta muito grande com Hamas, com Hezbollah, com outros países que estão querendo acabar. Tem pessoas que falam, nós queremos acabar com Israel. E eu vou dizer para você que quer acabar com Israel. Nem Hitler conseguiu. Nem Faraó conseguiu. Nem todos os reis da terra tão grande, privilegiado pelos seus grandes exércitos, não conseguiu. Ninguém vai acabar com o povo de Deus. Aí você pode falar, mas os judeus não creem em Jesus, eles não creem agora. Mas quando Jesus aparecer nas nuvens, aleluia, que ele virá para salvar Israel daquela situação, porque vai ficar cheio de inimigo em volta de Israel. E naquele momento as trombetas vão tocar, aleluia, as trombetas vão tocar. Você vai descer a igreja verdadeira. Por que eu falo igreja verdadeira? Porque nem todas são verdadeiras. Então a igreja verdadeira, ela vai descer com Jesus. Você sabia? Nós vamos ter o privilégio. Jesus vai descer com o seu cetro na mão, sentado no seu trono de glória. Anjos e arcanjos, querubins e serafins, a igreja junto. O povo vai olhar para cima. Meu Deus, o que é isso? Quem não conhece Jesus vai dizer, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Os judeus vão entender. Jesus só vai fazer isso, as marcas aqui, porque não foi na palma da mão, foi aqui para ter sustentação, foi aqui. Aí Jesus só faz assim, essas aqui são as feridas que eu recebi na casa dos meus amigos. Por que ele vai falar na casa dos meus amigos?
na casa dele. Israel, judeus, foi na casa deles que Jesus foi machucado. Mas isso também, irmãos, não vai ficar revoltado contra judeus, porque isso era um plano de Deus, um plano de redenção. Redenção significa comprar de volta. Deus fez o seu filho descer na terra e comprou todo aquele povo que estava perdido de volta para Deus. Então Jesus nos reconciliou com Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa. Somos reconciliados com Deus. E por causa de Jesus também nós somos irmãos em Cristo. Nós temos toda a herança que Jesus pertence a Jesus, nós também pertencemos a nós. Às vezes eu fico conversando com a minha filha, ela fala, eu tenho tanta vontade de morar nos Estados Unidos, é um povo que sabe, a cultura é boa, e não sei o que, lá dá para ganhar dinheiro de verdade mesmo, trabalhando, você ganha seu dinheiro. Eu falei, filha, não dá para comparar a glória vindoura com o que tem nesse mundo aqui. Lá no céu é um lugar que a gente nunca viu, mas quando Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, ele falou assim, eu vi e ouvi coisas inefáveis que ao homem não se pode contar. E está dizendo assim, não pode contar para nós. Então, Deus falou para ele, você não conta. Eu estou te mostrando o que tem aqui no céu, mas você não conta. Porque nós vamos levar uma surpresa tão grande, mas tão grande, que você vai pensar assim, eu lutava para ser alguém na vida, e olha aqui, ruas de ouro. Os muros são de jaspe, brilhantes, está tudo cantelado. E por que você acha que você precisa dessa terra? Para com isso. Os verdadeiros cristãos escolhidos, eles gemem. Gemem para que o Espírito Santo fale com Deus. Para mandar Jesus logo buscar a sua igreja. Porque, irmão, vai ser no abrir e piscar de olhos, a igreja sobe. A igreja subiu, já se junta com lá com os salvos que já está no céu. Aí Jesus desce o seu trono de glória para salvar Israel. Vai ser maravilhoso, né? Às vezes eu estou quietinha assim na minha cama, fico pensando, Senhor, muita gente vai ficar surpresa. Muita gente vai ficar surpresa, irmãos, porque vai ser maravilhoso. Nossa, ser filho de Deus, escolhido de Deus, é coisa que não dá. Eu não troco. Não troco meu Salvador, que morreu lá na cruz por mim, por milhares e milhares e milhares de dólares. Não troco. Ele é tudo para mim. Tudo para mim. Tira a minha tristeza, tira a minha angústia, tira a minha dor, tira tudo. Eu amo Jesus. E Ele sabe que eu amo. E Ele também nos ama muito, irmãos. Deus te abençoe e que essa palavra tenha sido bom para você. Se você gostou, compartilhe. Irmãos, eu não estou aqui para ganhar dinheiro do YouTube. Não. Se eu estivesse querendo ganhar dinheiro do YouTube, eu tinha começado isso há 40 anos atrás. Bom, 40 anos, ainda não tinha internet. Mas no começo das plataformas, né? Eu não entrei. Porque eu não senti que era de Deus. Mas quando eu vi que saindo da igreja era o único jeito de pregar o evangelho, era pela internet, então é agora, vamos mais lá. Eu até fiz um começo de uma coisa, mas eu comecei a ver tanta coisa errada. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Jesus falava, fala a verdade. Se você não for um crente genuíno, fala disso para eles. Se não são, não vão entrar no céu. Porque, irmãos, vocês acham que Deus não sabe quem é que vai entrar e quem não vai entrar? Vocês acham mesmo que dá para, na hora que você está vendo as pessoas sumirem, que é o arrebatamento? Nós vamos falar sobre arrebatamento, tá, irmãos? Vou fazer um outro vídeo também, que eu tô percebendo que tem pessoas falando sobre arrebatamento, mas não explica o arrebatamento verdadeiro como ele é. Tá bom, irmãos? Olha, Deus abençoe, fique na graça e na paz do Senhor. Desculpa, foram 34 minutos. Desculpa, vou tentar resumir porque o tempo voa, né? A gente sabe disso. Hoje nós estamos já em março, né? E logo estamos no Natal de novo. Isso é Jesus abreviando o tempo, irmão. Deus está abreviando o tempo para buscar a sua igreja. Então, fique espiritualmente falando, fique pronto, fique em alerta. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu gostei muito de estar pregando essa palavra para vocês. E eu queria que vocês, quando alguém falar, você é um desigrejado? Eu falo, não sou não, eu sou igreja.
Eu sou igreja, eu sou, porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu oro. Um dia eu estava sentada e estava orando sozinha, tinha todo mundo saído de casa. Eu falei, bom, falei, Senhor, estou sozinha aqui. Mas não era sozinha assim porque eles tinham saído. Não, ele estava lá na rua para ver os fogos. E eu tenho, na época, meu netinho, que está com 9 anos agora, ele era bem bebezinho, ele estava aqui com 2 aninhos. Ele queria ver os fogos, aqueles fogos que saem aquelas luzes vermelhas, amarelas, solta aquela estrela e vira, então ele queria ver. Aí o pai dele levou ele lá para fora, a minha filha, que é a mãe dele, foi lá para fora, a outra minha filha foi, o outro meu filho foi. E meu marido estava também, foi falar, o que eu fiz? Era passagem de ano novo. Como eu aprendi que na passagem de ano novo você ora, fui orar. Aí eu falei assim, olha só, Senhor, eu estou aqui sozinho. Oh, Senhor, tá todo mundo lá fora se divertindo. Oh, Senhor, eu preciso falar contigo. De repente, irmãos, eu senti aquela presença tão gostosa perto de mim. Aquela presença que só quem é salvo pode entender. Só quem é salvo pode entender. E aquelas presenças tão maravilhosas, falou assim, você não se lembra? Não falou com a voz, mas na minha mente entrou assim, você não se lembra que eu disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria lá? Esqueceu que o Espírito Santo está com você o tempo todo? Com todos aqueles que procuram? E eu falei, Senhor, verdade, me perdoa aí. Chorei, chorei, chorei na presença do Senhor. Irmãos, como Deus é bom, né? Ele é bom em todo o tempo. Fique na paz, Senhor. Fica com Deus, que Deus abençoe todos os seus sonhos. E não esquece de compartilhar se você gostou, tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus.